Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 27 de janeiro, quarta-feira, somos convidados a acolher a Palavra de Deus. Palavra esta que é apresentada e revelada a partir de Jesus Cristo por meio de parábolas. Hoje, de um modo especial, a parábola do semeador. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto à margem na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30,
outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, São Marcos, nós temos uma explicação do próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele quem vai nos explicando as parábolas. No entanto, há alguns detalhes que antecedem este momento que vale muito ser percebido. Jesus, então, está vivenciando a sua dinâmica de ensinar a todos. Ele continua a ensinar a todos, anunciando o reino de Deus. E esse povo se encontra às margens do mar da Galileia. A multidão é tão grande devido àquilo que vai conhecendo de Jesus, os milagres, as palavras, que começam a ir ao encontro dele, de tal modo que forçam Jesus a subir em uma barca. E Jesus se senta. 2 sinais importantes. A barca é a própria igreja. Aquele que senta é aquele que está livre ou tem a autoridade para ensinar. Nosso Senhor Jesus Cristo é o sumo e o eterno sacerdote. É dele que compreendemos, é por meio dele que vamos conhecendo a Deus. Jesus é a plenitude da revelação do próprio amor de Deus na história. É Deus quem se faz homem, se encarna e vem ao nosso encontro, para que possamos conhecê-lo. Os demais ficam à margem da praia. E então Jesus começa a ensinar em parábolas. Parábola, amado irmão, amada irmã, é uma pequena história. Uma história que nos coloca em um enredo, mas sempre surge um elemento surpresa. Um elemento surpresa que nos leva a uma compreensão ainda mais profunda. Jesus aqui fala da parábola do semeador, aquele que está semeando a semente que é a própria palavra de Deus. Ainda, olhando então para o Evangelho, Jesus, quando ensina, ele dizia a todos: escutai. Muitas vezes ouvimos tantas coisas neste mundo que nós não concedemos o lugar ou a oportunidade para o verdadeiro escutar a palavra de Deus. É através do escutar, através do ouvido, desta escuta atenta, amorosa, que a palavra de Deus é capaz de ser acolhida e assim gerar bons frutos. Olhando, sobretudo, para o quarto terreno, que é o terreno bom, aonde a semente é acolhida e dá os bons frutos, nós percebemos um certo exagero. 30, 60 e 100 por um. Uma única planta que dá tantos frutos. Ou seja, Deus tem pressa, e uma pressa amorosa e exigente diante do seu projeto, para que todos possam acolher e receber a palavra de Deus. Cada um de nós. Palavra esta que deve cair verdadeiramente em terreno bom, num coração acolhedor, capaz de acolher a palavra, guardá-la e dar frutos por meio dela. Que nem os sofrimentos, nem as preocupações deste dia e nem mesmo o inimigo de Deus venha roubar a palavra que Deus hoje nos confia. Peça no dia de hoje: Senhor, dai-me a graça de escutar e acolher a Tua palavra, para que ela possa produzir frutos em minha vida e na vida daqueles que me confiastes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.